Seja bem-vindo ao House Cash, o seu podcast do mercado imobiliário. E hoje, no nosso primeiro episódio, eu tenho a honra de receber um casal que é referência aqui na nossa cidade e até mesmo no nosso estado, Débora e Yogi Ibrahim. Muito obrigado pela participação de vocês. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Bacana, Leandro. A gente que agradece. Nós aqui agradecemos. É sempre muito bom poder contribuir nesse início do podcast. A gente dá o suporte por trás e estamos aqui também para contar a nossa história, né? E só para ressaltar, eles são sócios proprietários aqui do estúdio, do Talk, onde estou fazendo a gravação. Então, nada mais justo do que iniciar aqui com eles. E também vai ser uma aula aqui para mim. Bacana. Bom, vamos lá. Eu conheci o Og através da minha pós-graduação. Então, eu tive uma aula com ele sobre comunicação. E algo me chamou a atenção que você trouxe para a gente na aula do seu curso sobre comunicação voltado para o mercado imobiliário, voltado para corretores. E ali você contou um pouquinho de como surgiu a ideia de fazer esse treinamento, que hoje você já aplica, né, em parceria aí com o sindicato, Sindimóveis. E queria saber um pouquinho mais, contar também para os telespectadores como que surgiu e por que surgiu esse treinamento para o mercado imobiliário. Esse é um treinamento, né, que surgiu lá em 2019, mais ou menos assim, porque eu e Débora estávamos procurando uma casa para comprar na época, né? E a gente teve assim uma série de problemas, né, com corretores. Foi aqui em Campo Grande mesmo. Campo Grande, né? Até em São Paulo a gente teve problema para alocar, problema também para alocar. Mas essa história é engraçada mesmo. E aí a gente teve assim, vou enumerar, né? Até a Débora me corrige se eu estiver errado ou se eu esqueci alguma coisa, mas assim, quais os tipos de problemas que nós tivemos com alguns corretores? Não foram todos que nos atenderam, mas a gente se encontrou com pelo menos, acho que uns 6, 7 corretores, assim, ao longo dessa para procurar jornada. Casa, você fala? Não, foi mais ou menos isso. Na verdade, a gente cometeu uma grande besteira de, primeiro, a gente dar exclusividade para uma imobiliária. Conhecida, uma pessoa conhecida e tal, não sei o quê. E ali começaram todos os problemas. Não deu muito certo. Assim, resumindo, parece que, primeiro, problema grave de comunicação deles com a gente, né? Forma de se comunicar, ou em excesso, ou em falta, né? Então, uma série de coisas assim e tal. E parece que a gente percebeu que eles não conseguiam entender o que a gente estava querendo. Por mais que nós tivéssemos feito uma lista para eles de tudo que a gente queria, né? Aonde, qual o bairro, qual o tipo de casa, qual a estrutura. Na verdade, como a gente já muda muito, né? Sim. Então fica mais fácil de a gente saber e já deixar claro o que a gente quer, porque a gente já passou isso com outros corretores. Então a gente fez uma lista muito clara. A gente quer dessa maneira, a gente quer uma casa assim, em tais bairros, desse tamanho. Tem que ter isso. E o mais importante, que a gente fala muito o que a gente quer e esquece de falar, ou a pessoa que está comprando ou que está alocando, o que não quer. Sim. E eu sempre sou clara com o que eu não quero. Então eu não queria A, B e C. E o interessante era que sempre vinha o A, B e o C nas mostras que vinham pra gente, né? Mas o mais interessante foi o seguinte, é que a gente trabalha pra caramba. Então a gente tem finalzinho de tarde ou no sábado de manhã. Os horários são muito restritos para ir ver imóvel e tudo. Claro. E aí eu lembro que nós tivemos, quando foi uma sexta, foi a condição pra gente desistir da exclusividade, foi essa, na verdade. A última, né? Que era sexta-feira, meio-dia. Aí o corretor disse que não atendia mais, que depois de sexta-feira... Só trabalhava até sexta-feira, meio-dia. Depois de sexta-feira, meio-dia, ninguém trabalha. Corretor não trabalha. Eu falei, oi? E aí foi que a gente desistiu da exclusividade e aí a gente estava passando num bairro e vimos uma placa de locação, ligamos no mesmo dia, aí esse aqui olhou para mim... de manhã, inclusive. Não, nós ligamos no sábado. Aí esse aqui olhou para mim e falou assim, Débora, larga a mão, ninguém vai te atender, o cara não... Já tinha passado pela experiência. Pois é. Sim. Pois o cara não só nos atendeu, o corretor não só nos atendeu, como conseguiu marcar para o domingo a visita. E a gente viu a casa e comprou, assim, tipo, uma semana depois. E não só isso, ele cuidou de toda a documentação, não precisamos ir para lugar nenhum, não saímos de casa, ele cuidou de tudo, compramos a casa com ele. Mas assim, o que a gente mais sentiu foi essa coisa da comunicação, eles não conseguiam se comunicar direito. Tinha um dia que eu acordei lá e estava com 30 imóveis no meu WhatsApp, links de imóveis,
Eu falei, amigo, não vou conseguir ver tudo isso. E eu já estou vendo que tem coisa aqui que está fora da nossa lista. Chegou momentos assim da gente... vamos visitar tal imóvel? Vamos. Eu já falei assim, não é aonde nós queríamos. Mas vamos ver. Não, isso aqui é bom porque está num preço bom e tal. Aquela conversa de vendedor. E aí teve esse imóvel que a gente foi, eu parei na frente da casa. Falei, amigo, não tenha o trabalho nem de abrir o portão. Nós não vamos nem olhar. Surreal. Não, mas não sei o que. Olha, eu já estou vendo que a casa não é o estilo que a gente quer. Não era do padrão que a gente não está no bairro que a gente está querendo e tal, está fora de mão. Então, não vou tomar o seu tempo. Se tiver alguma coisa mais para a gente ver e tal, não sei o quê. Todo mundo pode falar, pô, mas que cara chato. Pô, eu estou comprando, eu estou pagando. É o seu direito, né? Tem uma lista, né, de coisas que eu não queria e tal. Então a gente percebeu, Leandro, que assim, boa parte dos vendedores, por falhas de comunicação, de corretores, que são vendedores de imóveis, eles não querem vender aquilo que você quer. Eles querem vender o que eles têm na mão para vender. Sim. E esse é um grande erro. Né? Tem até uma relação que a gente, como imobiliária, a gente trata com os corretores, né? A gente lida lá na nossa imobiliária tanto com construtora como com a revenda. O foco maior é a construtora. Tem uma cadeia onde nós, como imobiliária e corretores, nós somos cliente da construtora / incorporadora. E, ao mesmo tempo, o cliente, que são vocês, no caso, são os clientes dos corretores. Sim. Só que na revenda, essa relação é a mesma. Então, quem de fato é o cliente desse corretor não são vocês, são os proprietários. Exato. Então, talvez tenha essa... como que eu posso dizer? Uma inversão ou uma confusão, inclusive, na comunicação de entender, vocês não são os meus clientes. O meu cliente é quem deixou eu comercializar, divulgar o imóvel dele. Então, talvez eu precise fazer mais esforço pro proprietário do que propriamente dito para quem está buscando o imóvel. Porque ele tem que... Eu entendo que na comunicação bem feita entre corretores e tal, porque você tem um tripé. Você tem o proprietário da casa que está vendendo o imóvel, você tem, por exemplo, o corretor e tem o cliente. Sim. Quer dizer, tem que ser um equilíbrio, tem que ter uma ligação. Né? Ele tem que saber como é que ele se comunica com o proprietário da casa para poder fazer um bom negócio. Porque, de fato, ele é um intermediador, né? Exato, é um intermediador. E ele tem que descobrir, muitas vezes, aquele imóvel ali não é para esse cliente. Sim. Né? Fala, olha, eu tenho que atender o meu vendedor, né, o vendedor do imóvel, mas eu tenho que direcionar o produto dele para um cliente certo. Sim. Senão, não vai sair uma boa venda. Até em relação ao comissionamento, né? Para não gerar dúvida, assim. Quando a gente faz a operação ali, quem vai pagar a comissão do corretor é o proprietário. Claro. Sim, então, talvez eles não olhem nesse sentido. Vocês não vão me trazer um retorno propriamente dito, um direto, assim. Sim. É indireto, né? Porque se tiver um negócio com vocês, gera comissão. Mas, de fato, para quem ele deve ou deveria, porque isso também não acontece, dar uma satisfação, é o proprietário. Olha, eu lembrei de uma coisa nisso que ele falou, agora só para pegar o gancho dele. Teve um corretor que a gente fez uma proposta, mas essa casa não dá para sair por tanto. Ele falou assim, mas aí diminui minha comissão. Tá vendo? Falei, poxa, quando ele falou aquilo ali, eu falei, será que era o papel de um corretor falar isso para eu que estou comprando a casa? Não era. Sabe o que falta? Nisso que você falou, vai além da falta de comunicação. Aí já é falta de planejamento de vendas. Porque a partir do momento que eu tenho 2 clientes, né? Sim. E é isso que o vendedor, que o corretor precisa enxergar. Que ele tem tanto o cliente dono do imóvel, quanto aquele outro. Sim. Então, a partir do momento que ele recebe uma demanda de imóvel para vender, ele não tem que ficar esperando a pessoa que vai vir atrás desse imóvel. Ele tem que entender e buscar quem quer comprar aquele imóvel. Porque eu sou o cliente, dono da casa. Eu vou confiar a você a venda do meu imóvel. Eu vou te pagar uma comissão para isso. Então, cabe a você, enquanto corretor de imóveis, fazer uma seleção e buscar perfis de compra dentro daquilo que eu estou oferecendo. Acontece que, pelo que você me fala, o que acontece é o contrário. O que acontece é que o corretor espera a demanda contrária chegar, que é a demanda de quem está buscando compra ou locação, pegar essa demanda e dali tentar empurrar aquilo ali que o outro cliente está. Aí o que acontece? Ele perde tempo, e tempo é dinheiro. Então, ele perde o tempo
do dono da casa e do cara que está querendo comprar casa. Só um parênteses para a gente contextualizar em relação ao que é cultural. Nos Estados Unidos, por exemplo, vamos imaginar, a Débora, ela tem o imóvel e você quer comprar o imóvel. Só que a Débora tem o corretor dela e você tem o seu. Tem. Aqui acontece muito isso também. A gente pegou umas situações aqui assim. É muito pouco, mas difícil. Lá teve um estudo recente, no final do ano, que 95% das transações que acontecem são feitas por corretores. E aqui no Brasil, não se assustem, apenas 45%. Nossa, metade do que é feito lá. Metade. Então, assim, lá o corretor ele tem um outro nível profissional e ele é tratado como um profissional. Aqui, até por conta disso, né, do que o próprio mercado faz, a gente não recebe esse tipo de tratamento. Esse posicionamento no mercado mesmo. Então lá, você e a Débora não vão se falar, vocês nem sabem quem é um ou outro. Quem trata são os dois corretores. Então, como se fossem dois representantes mesmo. Ó, eu represento essa família ou essa pessoa e eu represento essa e a gente trata junto. E o mais engraçado é que lá existe um sistema onde todos os imóveis vão para esse sistema. Então, aqui a gente fala sobre a exclusividade. E de repente, eu pego um imóvel e eu tenho ali um contrato de exclusividade. Vai depender do profissional e do que o proprietário aceita. Lógico. De repente, 1 mês, de repente, 3 meses, de repente, 6. E aí é a questão que a gente vai entrar. Se eu percebo que vocês são potenciais clientes, aí eu falo de potencial entender que o corretor viu em vocês que vocês têm condições de comprar. É o que você falou. Talvez ele não esteja focado naquilo que vocês buscam, mas naquilo que ele tem às vezes até de tempo. Ó, falta, sei lá, 1 mês para eu perder a minha exclusividade aqui, eu vou tentar empurrar esse imóvel. E aí eu queria entender qual foi o tempo, desde a decisão, ó, a gente precisa comprar um imóvel, quando vocês foram ao mercado e, de fato, quando se concretizou. Vocês têm ideia, assim, de quanto tempo? Foi muito rápido, porque nós somos muito objetivos, assim, né? A gente sabe que a gente decidiu que a gente ia comprar, acho que em menos de 2 meses, a gente olhou, descobriu, conseguimos, já tinha disponibilidade de dinheiro e tudo. No aluguel. Sim. Então, para nós é o seguinte, mais 1 mês nessa casa é 1 mês de prestação da casa que a gente vai comprar. Exatamente. Então, quando a gente resolveu comprar, foi muito rápido. E é muito interessante, né, amor? Porque é sempre assim, ó, a gente é claro, olha, vou contar em São Paulo, vamos falar de locação, né? Sim. A gente morava em Floripa e a gente morava de frente para o mar, assim, né? E aí esse aqui foi transferido para São Paulo. E aí, pensa, me tirou lá daquela minha paisagem maravilhosa. Uma cobertura na frente do mar. Linda, aquele pôr do sol. Aí me leva para São Paulo. Eu já cheguei em São Paulo morar cercado de prédios. Aí eu cheguei para a corretora e assim, nosso apartamento era grande. Eu falei, olha, tem que ter no mínimo 160 metros, 180 metros, tem que ter desse tamanho. Só que tem uma coisa, tem que ter churrasqueira na varanda, porque eu sou do Sul, eu como churrasco todo final de semana. E tem que ter vista. Sim. Olha... Mas tinha, um prédio estava a 50 metros, já não era colado acima de cada coisa. E aí, no final, a gente ficou 2 meses no hotel, no flat, que a TV pagava pra gente e a gente tinha que sair. Resumo da ópera. A gente foi morar num apartamento do tamanho que a gente queria, mas assim, era uma varandinha do tamanho dessa mesa. Tamanho dessa mesa pequena. Não tinha churrasqueira. Sem churrasqueira de frente pro prédio do Aí já foi a escolha do desespero, né? Não temos que sair, vamos resolver. Né? Não tinha área para brincar, não tinha nada assim, cara. Qual era a única coisa que tinha? Era 4 quilômetros do trabalho do Og. Era pertíssimo, em São Paulo, hoje em dia. Né? Era em Perdizes. Mas assim... Eu surtei, né, Og? Mas isso não tem, as pessoas... É complicado. Uma coisa que você falou, por exemplo, que eu acho que dá muito certo nos Estados Unidos, porque eu tenho certeza que lá o corretor conhece a fundo o cliente. Ele sabe o que o cliente gosta de comer no fim de semana. Sim. Ele sabe as atividades físicas do cliente, de lazer, do que eles gostam, o que a família, quantos filhos ele tem. Aqui, né, e eu bato muito isso, você viu dentro do treinamento de comunicação que eu dou para corretores, que eu digo o seguinte, vocês têm que saber se o teu cliente que está procurando uma casa para comprar, ele gosta mais de pizza ou de restaurante japonês. Sim. Se ele sai para pedalar no final de semana, ele gosta de caminhar numa praça. Isso é extremamente importante para que você defina o perfil. Porque não adianta nada você chegar, vender, oferecer um imóvel para um cliente que come pizza e não tem uma pizzaria próxima onde dê para ele sair de casa e ir a pé. Isso é extremamente importante. E a gente leva isso muito em consideração quando a gente está procurando um imóvel. Então, a falha da comunicação
está, primeiro, entre o que ele oferece para o seu cliente e a falta de conhecer a persona do cliente, saber exatamente qual é o perfil. A falta de comunicação está em não saber ouvir. Também. Aí eu tenho uma pergunta. Não saber ouvir para poder obter essas questões. Seria em relação ao interesse mesmo do próximo ou é não enxergar a parte técnica de como descobrir isso daí? O que você acha? Assim, acho que são as duas coisas. Um pouco de cada. Um pouco de cada, assim. Falei, poxa, tem muita gente que você percebe que não sabe realmente se comunicar por uma questão técnica, poxa, ou se não está acostumado a trabalhar há muitos anos, né, de uma forma, acha que aquilo sempre deu certo e vai dar certo. Porque hoje em dia, antigamente ele dava com público-alvo, né? Sim. Hoje não existe público-alvo, hoje existe a persona, que envolve muito mais características, né, que você precisa ter do seu cliente do que simplesmente saber quanto ele tem para gastar, qual o tamanho da casa que ele quer e qual o tamanho da família dele. Isso entra até na questão de treinamento de vendas, que a gente tem as características do imóvel, a gente tem ali a diferença entre vantagem e benefício. Então, de repente, eu falo assim para você, ó, tem um lançamento ali perto, ao lado do Parque dos Poderes. Só que aí vocês dois não vão ao parque todo final de semana. Vocês não fazem caminhada para vocês. Então, para mim, muitas vezes pode não interessar o local. Isso é um benefício para vocês? Não, é uma vantagem do produto. Sim. E a característica é questão de metragem, quartos, tem vista, sacada. A revenda, que pode ser importante, né? Lá mais então, assim, o que eu entendo é que eles não conseguem fazer uma investigação profunda. Eles não conseguem ou não querem? Porque aí qualquer um consegue. Não faz porque não quer. Então, é mais o interesse todo mesmo. Vendedor, você entra numa loja de roupa. Sim. Tá? O processo de vendas, ele sofre etapas. Eu vou vender qualquer coisa, seja produto ou seja serviço, eu preciso fazer uma anamnese. O médico faz uma anamnese. Diagnóstico. Um diagnóstico da doença. A mesma coisa acontece. Qual é a minha dor? Minha dor é eu preciso achar um imóvel. Se você não fizer essa anamnese, aí é o que o Og falou, é falta de comunicação. E falta de comunicação nada mais é do que não saber ouvir. Sim. Porque se você sabe ouvir, o interlocutor pode até não saber o que está falando, não saber se expressar muito bem, não saber o que está falando, não saber se expressar muito bem. Mas quando você sabe ouvir, você sabe fazer as perguntas certas. E a anamnese e esse diagnóstico de venda, de pré-venda, nada mais é do que isso. Então, assim, se você quer vender qualquer coisa, você tem que saber o que o seu cliente quer. Sim. Né? Quais são as características. Se ele gosta de pizza, se ele gosta de caminhar. E o mais importante, que é o que eu acho que falta muito. E eu acho isso terrível. Os corretores, eles não conhecem o imóvel. Às vezes a gente chega no imóvel, eu lembro quando nós chegamos aqui. A pessoa às vezes fala assim, olha, você me desculpa, é a primeira vez que eu estou vindo nesse imóvel. Não pode isso. Não tem... porque a imobiliária... E é sempre a culpa da imobiliária, e mesmo que fosse, ele não precisaria falar, né? Sim, não. É que às vezes a pessoa quer ser sincera, e ela foi sincera, só que daí ela entregou uma falha no profissionalismo dela, no atendimento dela. Mas, Leandro, se você concorda que, por exemplo, todo corretor tem que conhecer a fundo o imóvel que ele vai apresentar. Claro. São duas tarefas, Se ele chega lá e, de repente, o imóvel está sujo, por exemplo, eu odeio entrar em imóvel sujo, pode ser a melhor casa que tenha, mas causa uma má impressão, né? Um negócio, sabe, uma parede descascando. Por quê? Parece desleixo de quem está cuidando daquela venda. Sim. Cara, você vai vender um carro sujo, amassado, com um pneu murcho? Não, você não vai fazer isso. Você vai vender um carro polido, lavado e tal. É a mesma coisa. A questão da estratégia. Por mais que o proprietário, o que a gente às vezes escuta, mas ele não quer pintar para vender. Mas ele não quer cortar grama para vender. Mas por que você não faz isso? Imobiliário, tira do teu bolso, faz uma pintura, faz ali uma paro na grama. Deixa apresentável, né? Porque dá a sensação que ninguém visita aquele imóvel, ou seja, ele já perde valor. E você se depara com uma coisa feia que perde mais valor ainda. Exato. Aí a gente entra no ponto do empreendedorismo que a gente estava conversando antes. A maioria dos corretores de imóveis, eles se veem como... E eles agem como CLT. Sim. O empreendedor, ele precisa investir para ganhar dinheiro. Sim. Ninguém ganha dinheiro do dia para a noite.
E com a corretagem não é diferente. Então, é o que você acabou de falar. Ele fica esperando que a imobiliária resolva, que a imobiliária faça, ou que o dono faça. Não, pera. Sim. Se eu vou vender alguma coisa, eu preciso estar preparada com o custo da gasolina, com o custo da limpeza daquele imóvel, deixar aquele imóvel pronto para venda. Eu preciso embutir isso no custo. Sim. Às vezes, assim, até uma dica para os corretores, ele vai pegar uma casa para vender. Quantos corretores oferecem para o dono da casa? Olha, a casa está precisando de um tapa, de uma limpeza. Eu vou chamar um corretor aqui, uma faxineira, um prestador de serviço. Deixa que eu faço, depois a gente acerta. Isso vai custar tanto. Não, isso vai custar tanto. Eu tenho certeza que o dono da casa não vai se importar de pagar. Porque primeiro ele já recebeu uma abordagem diferente. Claro. Entendeu? Porque às vezes o que ele não quer ou ele não tem tempo é de ter trabalho. Sim. Né? Então, um corretor... Saber quantos imóveis tem na minha carteira? Tem 10? Os meus 10 imóveis têm que ser impecáveis. Sim. Se eu tiver que ter dentro de casa um vasinho de planta, um negocinho para levar no dia para mostrar lá, uma água, eu tenho que ter. Sim. Não é, óbvio? Não, e até mais, quando a gente comentou da questão do proprietário ser o cliente e não necessariamente quem vai comprar ser, mas a gente tem 2 potenciais indicadores. Sim. Então, se você teve uma abordagem de um corretor que fez um reparo na minha casa, na sua casa, né, no caso, e de repente você acelerou um processo de venda, porque assim, eu acredito, a gente tem estudos que falam que o ciclo de uma venda, ele vai de 8 a 14 meses. A média. A gente vai. Então a gente vendeu a nossa casa em 10 dias e compramos uma em menos de um mês. Por quê? Porque vocês preparam o momento, tanto como vendedores, tanto como clientes compradores. Só que se de repente eu sou um proprietário que eu tenho mais de um imóvel e eu percebo que um corretor X, ele fez uma abordagem diferente, trabalhou de fato o imóvel, porque a gente escuta, né? Você vai trabalhar o imóvel. E as pessoas acham que trabalhar imóvel é fazer um vídeo com drone e fazer um Reels no Instagram. Isso não é trabalhar imóvel. Não, isso lógico que não. Você quer ver um detalhe que eu falo isso muito no treinamento que eu dou? Bom, primeiro acho que é bastante deixar claro que ninguém está aqui para falar mal de corretor, pelo contrário, a gente está só pra trazendo ajudar, algumas experiências que nós vivemos nesse mercado e dessas experiências foi que veio esse curso de comunicação voltado para corretores de imóveis. Aí, se você se identificar com alguma dessas experiências, a gente tem, né, o curso. Sim, nós vamos ter um treinamento. Você. Então, Leandro, quer ver uma coisa engraçada que eu dei de exemplo, que eu dou de exemplos nos meus treinamentos? Muito corretor, às vezes, não só corretor, qualquer tipo de vendedor, de carro, de sapato, de imóveis e de imóveis. Sim. Muitas vezes eles não percebem, né? E eu bato sempre nisso, porque eu converso muito com treinador de venda e tem muitos corretores amigos. Muitas vezes eles se esquecem que quem está comprando alguma coisa está comprando só 2 coisas. Eu bato nisso sempre. Tá? Alguém pode até me contradizer. Sim. Ou você está comprando um sonho ou você está comprando uma solução. Por exemplo, eu gostei do seu relógio, bonito o seu relógio. Eu queria ter um relógio desse. É o meu sonho de ter um relógio desse. Eu vou comprar um relógio porque eu tenho o meu sonho. Eu tenho 32 relógios em casa, mas eu gostei do seu, eu vou comprar um igual, porque é o meu sonho ter um relógio desse. Isso é um sonho. Ou se não, eu vou comprar, eu preciso de um relógio desse porque ele tem um cronômetro que ele me ajuda a cronometrar tempo de locução, por exemplo. Eu estou comprando um negócio que vai me servir e vai resolver um problema ou uma dor minha. Traz uma então, solução. Quando você compra uma casa, por quem está comprando uma casa? A pessoa está comprando porque eu tenho um sonho de morar no Dama, num Alphaville, numa casa de condomínio legal e tal. Isso aí é o sonho da pessoa morar. Ela precisa... Não, ela já mora... Por exemplo, ela mora no Alphaville, mas eu quero morar no Dama. Eu gosto mais do Dama, é mais perto, não sei o que e tal. Então tem aquela questão de realizar o sonho numa casa maior, numa casa mais luxuosa. Ou a solução, eu preciso morar aqui porque fica mais perto do meu trabalho, fica mais perto da escola da minha filha. Tá? Então, e muitas vezes o que se está vendendo não é nem sonho nem solução. Quer dizer, pode ser uma solução para o vendedor. Pro bolso do corretor. Bolso do vendedor. Fala, puxa, essa casa vai me dar uma boa comissão, preciso vender essa casa a qualquer custo. E outra coisa, por exemplo, que aí entra a falha na comunicação. Uma coisa que me incomodava muito. Você entrava numa casa para ver, né? Eu sou muito assim de visual, né? Porque tem o sinestésico, tem o auditivo e o visual. Eu sou visual. Eu não quero ninguém falando do meu lado. Se o piso é de porcelanato 50%, aqui tem uma madeira de aroeira e tal, o suporte da balança, não sei o que. Não, mas quem sabe fica assim, fica dando
essa casa, esse pé direito daí volta tem 4 naquilo, metros. Ele enfatiza tal, as características. E você talvez você não estou interessado na isso, característica. Característica eu estou vendo. Estou olhando, eu estou vendo ali se me serve ou não. O que eu estou pensando? Falei, puxa, olha que legal, ia ficar um sofá, aquela nossa mesa ia ficar legal aqui. É engraçado que a gente entra na casa, o Og, antes de ser jornalista, ele fez Mas vocês não levam a fita métrica para... Não, logo na segunda visita, na primeira não, mas assim... Ele faz pior. Quando a gente vai... E como ele fez arquitetura, ele tem o programinha no computador dele. Aí quando a gente... AutoCAD já faz quase AutoCAD. isso. Aí ele chega, é muito engraçado, ele mede... Mas isso depois que a gente muda, depois que antes de mudar, depois que a gente comprou, alugou e tal. Aí ele vai e bota no computador, a casa inteira. Ele tem a medida de todos os nossos móveis. Nossa. É muito engraçado. Não, mas é simples. Cara, é fácil que você já vamos ajeita. Fazer, a gente fica... E a gente esse sofá vem aqui, tudo no programa. Ó, nosso sofá vem aqui, isso aqui vem aqui. A gente curte. E às vezes eu entrego isso para a pessoa para companhia de mudança. O cara já sabe, os móveis estão tal, o cara já coloca o móvel no lugar onde ele vai ficar. É verdade. A gente e é engraçado que, falando até, que a Pós fala de inovação, né? E até tem 2 estratégias que as pessoas utilizam aqui na nossa cidade ainda. Eu não vejo assim com tanto peso, que é o home staging, que é você decorar a casa para a pessoa chegar, porque uma coisa é eu entrar aqui no estúdio e tá tudo vazio. Nos Estados Unidos se faz muito isso. Isso, é de lá. Então, outra coisa é eu entrar e entender qual é o tamanho da mesa, onde que ela fica posicionada, TV, prateleira e tudo mais. Eu consigo ter esse visual de que cabe ou não cabe. Então, isso daí, inclusive, eles fazem com caixa de papelão. Então faz a cama de caixa de papelão, aí você coloca um lençol. É tudo mocap para poder mostrar como vai ficar. O tamanho da geladeira e tudo mais. Só que tem gente que já utiliza programas. Tem arquiteto, inclusive, que isso a gente pode trazer. Mostra um vídeo e tem que fazer essa integração, né, dos profissionais. Tem gente que já está usando aquele óculos. Então você entra na casa, coloca o óculos de realidade virtual. Você consegue ver tudo. Ó, aqui tem isso, cabe isso, cabe isso. Isso é muito legal. E é muito legal. Ou seja, a gente está falando de quantos anos atrás? Que você já está à frente do tempo, vamos dizer assim. Esse é um público muito específico, porque esse é um investimento caro, né? Então, seria um investimento para um público que vai, no caso de Campo Grande, comprar nos Damas da Vida, né? Sim. A gente está falando de alto padrão. Alto padrão mesmo. Aliás, eu acho que já é um diferencial. Eu acho que é inconcebível você vender uma casa de alto padrão sem estar limpa, sem estar mobiliada, ou sem ter um programa... Mobiliada que eu digo nesse sistema, nem que seja de mocap, como o Og falou, né? Ou até mesmo você entregar o projeto para a pessoa. A gente adora ver, né, alguns reality shows na TV por assinatura, exatamente disso. E a gente percebe, quem quer vender, ou quer fazer uma troca, preciso mudar de casa, a família aumentou e tal, eles reformam a casa inteira antes, né? Lembra aqueles programas de reforma de casa que a gente vê. Eles reformam inteiro, transformam a casa completamente, põe para vender, põe para vender e aí, né, enquanto isso estão negociando a compra de outra, né? Sim. Então isso é muito importante, que você pega uma casa, o cara reforma tudo, troca piso, troca móveis, entrega uma casa assim maravilhosa, que geralmente se entrega muito mobiliada. Sim, lá, né? Tem até uma modalidade, né, que é um tipo de negócio / investimento que as pessoas fazem. De repente ela olha para um imóvel que aparentemente ele está ali meio caidinho, ele faz esse investimento, a gente chama de retrofit. Faz esse investimento e aí você consegue vender tirando uma margem. Aqui tem gente fazendo isso já? Tem gente fazendo isso. Eu acho super interessante. E assim, tanto no econômico, no médio, como no alto. Tem caso, eu fiz uma mentoria no mês passado, em Alphaville, e o mentor ele tem uma aluna que ela estava com dificuldade de vender as casas porque é uma concorrência muito grande nesses mercados de Rio e São Paulo. Então, ela entrava nos condomínios, só que ao invés de ir nos proprietários que tinham o desejo de vender, ela ia naquelas casas que a gente fala assim, isso aqui não tem como vender mais. Porque são casas gigantes, casas que lá, quando foram construídas, eram, né, assim... a casa do momento, só que passa 10 anos, a arquitetura mudou. Sim, claro. Toda, né? Não tem mais aquela... ultrapassada, né? Então, por exemplo, a gente está ali na Rua dos Vendas. Ali naquela região, a gente vê muito imóvel que é uma quadra. Aí você fala, como que eu vou vender uma casa dessa hoje? Exato. Que naquela época era o imóvel para aquela época. E aí ela começou a bater na casa desse pessoal e falar assim, você tem interesse em vender sua casa? Eu falo, não tenho. Mas eu tenho uma pessoa que está interessada em comprar a tua casa. E, a princípio, ela não esperava, não era uma reação assim. Aí ela já começa
pensar. Ela começa a pensar. E daí ela ia atrás de possíveis compradores que fazem esse tipo de negócio. Ó, tem uma casa assim, assim, assim. Se você fizer... Ela já vendia o projeto pro cara. E aí o cara com capital, ele já fazedor do negócio, ele ia, fazia a oferta, comprava uma casa, por exemplo, por 2 milhões, gastava 1 para fazer, só que vendia por 5, por 6, por 7. Então, assim, dá para fazer isso com todo tipo de imóvel. E até essa modernização de arquitetura, de tecnologia que as casas têm, hoje uma casa sem automação no alto padrão não existe. Só que se você pega uma casa de alto padrão de 5 anos atrás, talvez não tenha. Então, são coisas que foram alterando conforme a tecnologia, Sim, né? Vai evoluindo. Assim como eu acho, e aí, por exemplo, eu não sou vendedor de imóvel, mas eu posso ajudar os vendedores a vender melhor, porque a melhor ferramenta de venda que se tem é a comunicação, uma comunicação bem feita. E a gente percebe o seguinte, que a falha na comunicação, da maneira desses corretores comunicarem, que tem sido um grande entrave, talvez, para muita gente. Um aperto de mão que você vai dar, de repente, num cliente, ele se sente inseguro em fechar o negócio. Sim. Se você for inseguro no seu aperto de mão, isso é comunicação pura. Ou, de repente, forçar demais. Ou forçar demais e o cara fala, isso, eu não gostei muito desse cara. Porque tem aquela coisa, né? De impor, né? A comunicação ela tem que ser assertiva, tem que ser objetiva, você tem que gerar uma comunicação. Se eu, enquanto corretor de imóvel, não gerar uma conexão com o meu cliente, se o meu cliente não me olhar assim, admirado, né, por uma conexão que a gente criou pela comunicação que eu fiz, ele não vai conseguir. Sim. Eu não vou conseguir vender esse imóvel para ele. E então, tem todas essas questões, eu acho. Né? Uma dúvida. Fazer as perguntas certas. Como que eu consigo manter um equilíbrio entre fazer as perguntas certas ou fazer a quantidade de perguntas necessárias, mas sem passar aquela linha da chatice ou, de repente, de ficar muito em cima do cliente? Como que você... Conhecendo o teu produto. Faria essa... Eu acho que primeiro isso que a Débora falou é importante. Você tem que conhecer muito bem o que você está vendendo. Todas as características, vantagens, tudo que o imóvel tem. Na verdade, não é só o imóvel. No caso de... Até ia falar sobre isso. Conhecer o produto do mercado imobiliário, e eu percebo que muitos não têm esse conhecimento. A gente precisa falar também de investimento. Sim. Né? Quando você vai comprar um imóvel, você precisa saber... Conhecer o bairro que ele está, se aquele bairro está valorizando, se aquele bairro, quanto que custa o metro quadrado. Do lado, por exemplo, aconteceu com a gente, nós compramos, um terreno. Nós não compramos casa, nós não compramos nada sem saber se o espaço, se o ambiente à volta é propício para a valorização do imóvel. Então, por exemplo, quando nós compramos a casa, não era a casa que nós queríamos. Não era. Mas a gente teve vários fatores. Primeiro, a casa era de frente de uma praça. Segundo, eu percebi que na esquina estava abrindo uma Drogasil. Do outro lado era o Pão de Açúcar e na frente estava abrindo uma Drogasil. Aí vai o conhecimento de mercado. Se abrir uma Drogasil, para abrir uma Drogasil desse... Já teve um estudo, né? E já teve estudo de mercado. Então já sabe que ali está crescendo. Do outro lado da rua estava terminando de construir um prédio de alto padrão. Então você tem que analisar o ambiente à volta, analisar o mercado para saber se aquele produto é viável financeiramente também. Aí se ele vai ter uma valorização ao longo do tempo. Olha só, a gente comprou uma casa que a gente não queria. Sim. Mas acontece que não foi nem o vendedor, é a gente ter conhecimento de mercado. Aí é uma só, rapidinho. Vai do cliente fazer também a pergunta para o corretor sobre a região? Sim, ou também. É mais o próprio cliente fazer essa pesquisa igual vocês fizeram? As duas coisas. Raros clientes terão esse conhecimento, né? De investimento, de saber o que está. Às vezes ele quer. A maioria compraria a casa porque é bonitinha, porque gosta. Ou porque cabe no bolso. A gente já tem aquela visão de futuro, tanto que nós ganhamos em 1 ano e meio, nós ficamos 2 anos com a casa, logo depois da pandemia. 1 ano e meio. Nós ganhamos, nesse tempo... Uma hipervalorização. Foi muito valorizado. Por conta desse olhar que vocês tiveram. Exato. Por exemplo, do lado tinha um terreno baldio enorme. Do lado da nossa casa. Que estava em construção. Num primeiro momento, falou, puta, vou morar do lado do terreno baldio. Não, já estava em construção. Não estava. Não estava. Tenho certeza que não. E aí, outro dia, eu saindo, né? Antes da gente assinar mesmo, o negócio estava passando por ali, tinha alguém entrando no terreno. Eu parei o carro, falei, eu sou proprietário aqui, nós vamos construir aqui. O que o senhor vai construir aqui? É um condomínio de casas, que era um terreno que permitia um condomínio de casas pequenas, 2 andares e tal, mais ou menos 60 metros. Que bacana.
Aí eu já pensei, olha, isso aqui vai valorizar. Sim. Já não vai ser um terreno baldio. E o corretor tinha passado essa informação? Não, nem sabia. Essa informação, é isso que eu falo. Eu acho que 0,01% dos corretores tem essa capacidade de fazer análise do ambiente à volta do produto que ele tem. Tem um pouco desse lado jornalista de fazer uma investigação. Não, sim. No caso aqui que eu sou administradora. Sim, mas já tem a visão, né? Eu vou sempre na função do investimento lá na frente, né? Nós compramos um apartamento em Florianópolis, lembra, meu amor? Sempre, tudo que a gente compra é na mesma situação. Vamos analisar o mercado em volta, porque a gente vai vender. Sim. Né? A gente vai vender e quanto que a gente vai ganhar? Então, tudo que a gente compra é sempre pensando nisso. Quanto que a gente vai ganhar? O Og é bom de fazer isso com carro. Aí, você tá entendendo o carro do seu quadrado? Eu compro um carro pensando, mas será que ele vai ter uma boa revenda? Esse aqui não... mas eu quero esse aqui que é bonitinho. São coisas que importam para vocês. Aí que entra na questão de conhecer de fato o cliente. O que importa para vocês? Para mim importa a vista. Tá, mas o que além da vista? Isso. Mas isso. E a distância? Onde é que você trabalha? O corretor precisa saber e passar essa informação. É uma obrigação de todo corretor saber se aquele imóvel naquele bairro vai valorizar ou não. Porque ninguém quer comprar um sapato furado. Que você pode apresentar para o teu cliente. Vantagens e benefícios. Sim. Ninguém quer comprar um sapato furado. Sim. Entendeu? Deixa eu contar uma história muito engraçada que aconteceu também com um corretor do amigo nosso, o João, você conhece? Pestana. Essa coisa de você, por exemplo, eu preciso conhecer o cliente. Né? Sim. Porque, poxa, eu preciso vender e realizar o sonho dele, ou a solução dele, aquela coisa toda. Então, por exemplo, eu como corretor de imóveis, preciso saber, de repente, se meu cliente gosta de fazer churrasquinho no final de semana em casa. Por que eu preciso saber? O que importa? Sim. Por causa disso. Um corretor foi levar um cliente, um casal, para ver uma casa e tal. E ele matou a venda. Ali acabou estragando a venda por uma coisa que ele disse. O pessoal entrou, ele já tinha uma certa instrução de deixa o pessoal olhar, deixa a mulher falar, olha isso aqui, não sei o que, Paraná. Aí ele vira e fala assim, imagina vocês aqui, finalzinho de semana, assando uma carninha ali, aquela gordurinha pingando no fogo. Então, pensou que delícia? Casal de veganos. Nossa. E aí? Porque ele fala baseado no que pra ele. Aquilo que é prazer pra ele e tal. O que faltou? Sentar com o casal. Como é que vocês são? O que vocês gostam de comer? Quantos filhos? Qual é a idade dos filhos? O que vocês fazem no final de semana? Por exemplo, saber a idade dos filhos é extremamente importante para saber se tem escolas na região onde ele está vendendo aquele imóvel. Né? Para ver se tem um espaço até para receber os colegas, para receber a criançada. Tudo isso. Uma coisa, tem criança? Segurança. Segurança. Ponto final. Tem criança? Segurança. Porque muitas vezes você sai, é preciso deixar os filhos em casa. Aí entra naquela questão, uma solução. Você pode ir para uma casa de condomínio de médio padrão, como você pode ir para uma de alto. As duas trazem a solução na questão segurança. Só que de repente o alto padrão daí é o sonho. Então já entra já a solução com o sonho junto. É de locação. A gente mora onde a gente quer? Não. Mas a gente mora onde tem segurança para nossa filha. Sim. Não é isso? Porque a gente sai muito, nossa filha tem 12 anos, então precisa ser um local seguro. Para que a gente possa sair e ela possa ficar em casa tranquila, sozinha. O preço que a gente e vocês paga também de têm essa tranquilidade, lá, sim, o preço que a gente paga de locação lá, a gente poderia estar morando numa casa, né, de rua muito melhor, entendeu? Só que ou é isso ou é a segurança da nossa filha. É que daí tá incluso nesse pacote, desse valor aí, a segurança. Porque a gente tá pagando por segurança hoje, né? E é isso que o corretor precisa entender. Quais são as dores do casal? O casal tem várias dores. É o cachorro. É a distância do trabalho. É o filho. Filho é a maior dor do casal. Sim. Então, conseguiu suprir todas as necessidades da lista em relação ao que as crianças vão precisar para o bem-estar delas, matou a venda. E hoje a gente tem a questão da rede social, né? É uma ferramenta que, pensando nesse caso, a gente também consegue fazer uma investigação, assim, mesmo que mínima, porque a gente sabe que todo mundo não posta tudo também, mas de entender, pelo menos, às vezes, onde que o cara jantou, ou almoçou, a família, ou que tipo de passeio ou de viagem eles fazem. E ali a gente conseguir identificar, pegar alguns sinais que falam, eu identifiquei isso desse casal, identifiquei isso dessa família. Também é uma ferramenta, né, para fazer essa... Mas ainda tem muita gente que usa errado a rede social. Voltando a falar do corretor de imóvel.
Tem alguns perfis, eu sigo porque eu adoro. Adoro imóvel, adoro ver casa, estudei arquitetura. Sim. Então isso eu tenho uma certa paixão, uma atração por isso. Então tem alguns perfis que você pega, tanto de imobiliária quanto de corretores individuais, que você passa lá o feed, casa, uma mais bonita do que outra, mas casa, ele passeando dentro da casa, uma boa edição, mas casa. E tudo bem, é legal, preciso mostrar, eu vendo casa, eu preciso mostrar a casa. Mas cadê o conteúdo que vai me atrair para aquele corretor? Muitas vezes eu vejo um perfil de um corretor que está lá colocando dicas, qual a documentação necessária para aquisição de imóvel, quais os impostos que você paga na aquisição de um imóvel. Se você for vender um imóvel assim, são aquelas pessoas que trazem conteúdo. Quais os bairros que mais valorizam em Campo Grande hoje, tarará. Qual o tipo de imóvel que está sendo mais procurado? Se você quer um imóvel para investimento, né? Qual é o tipo de imóvel? Quer dizer, falta um pouco desse conteúdo. É um cuidado, né, na verdade, que falta, né? Um cuidado de trazer uma informação além daquilo. Isso é igual, trabalho, né? Se a gente vou pegar o gancho do jornal, porque a gente vê cadernos, né? Então, de criar, hoje na internet, a gente fala de linha editorial. Criar esses cadernos, né? Então, vai ter um caderno aqui que é o informativo. O que está acontecendo na nossa cidade, ou o que está acontecendo nível Brasil. Você cria os seus canaizinhos ali, ó. O canal de casa está aqui. O canal de decoração está aqui. Porque, de repente, o canal de burocrático, de documentação. A gente lida com o econômico também. E a maioria das pessoas acha que quem mora no econômico tem que morar que não tem nada no imóvel. Muito pelo contrário. A gente consegue fazer muita coisa dentro desse imóvel. Só que se eu, que sou o corretor, eu não levo essa informação para o cliente, ele não vai entender. Ele fica refém daquilo que ele conhece e a visão dele é limitada. E olha, você está falando de imóvel. Vamos falar de imóvel popular. Às vezes, o corretor, ele trata de uma maneira totalmente diferente quem vai comprar um imóvel de 300 mil, de 200 mil, do que um que vai comprar um imóvel de 1 milhão. Sim. Esse corretor precisa entender que essa pessoa pode estar começando a vida e o mundo dá a volta, né? Daqui de hoje para amanhã tudo pode mudar. E esquece de mostrar para essa pessoa que está comprando lá seu imóvel de 300 mil que aquilo também é um investimento, que daqui a um ano... Olha, pensa bem, a gente pensa numa venda, a gente não pensa em vendas recorrentes, né? No caso, um corretor. Se ele pensar que essa pessoa comprou um imóvel de 300 mil, mas que esse imóvel vale um investimento e que daqui a final do ano, daqui a 1 ano ou 2, ele pode trocar por um melhor e trocando por um melhor, ou de repente ele dá um salto grande na vida e compra outro, compra na planta. O próprio corretor tem que transformar aquele cliente num cliente eterno. Sim. Que foi o que aconteceu conosco. O nosso corretor da casa, quando a gente... O que nos vendeu a casa, foi o primeiro a ser procurado quando nós queríamos colocar a casa à venda. O cara que nos vendeu e passou adiante. A mesma pessoa, porque ele teve o cuidado de cuidar de toda a documentação, de resolver um monte de coisa, de nos atender no final de semana. Então, essa é a diferença. Então, quando a gente for comprar uma casa novamente, já sabe quem vai procurar, né? É igual o carro. Eu acabei de comprar um carro. Eu comprei o carro, você viu o carro. Sim. Por quê? Porque nós compramos com um vendedor que já tinha me vendido o carro e me deu um atendimento fantástico. É isso que a gente comprou um carro sem olhar. Sabe? Não, por quê? Porque é com o Anderson. Eu não olhei o carro. Eu faço a relação do médico da família. Também. De ser o corretor da família, né? Porque assim, quantos anos que aquele médico da família que a gente pensa ali de 10, 20, 30 anos atrás, atendeu, que no caso era a primeira paciente, mas depois foi a filha, depois foi a neta, e de repente vai, se ainda estiver atuando, tataraneta, e assim vai. Porque talvez ele não compre, de fato, o segundo imóvel, mas de repente o filho dele possa comprar. Exato. Então também já está dentro desse aspecto. A gente teve tantas experiências assim, por isso que as pessoas perguntam, mas por que esses dois estão falando de... Não, porque nós tivemos várias experiências boas e ruins, em todos os sentidos, em aquisição de imóveis. A aquisição do apartamento de Floripa foi uma outra história assim, muito emblemática também pra gente. Você estava grávida. Eu estava grávida. E aí, quando nós saímos de Floripa, eu falei pra ele, eu vou, mas você vai ter que manter um apartamentinho aqui, porque é minha terra, né? Preciso voltar. Aí, a gente começou a procurar, presta atenção. Via imobiliária, olha, né? Via imobiliária. Eu estava em São Paulo, uma amiga minha me indicou um padre dela, que é dono de uma imobiliária no bairro que a gente queria comprar lá.
E aí a gente ligou para ele e a corretora começou a nos mandar vários imóveis dentro do perfil. E tudo muito... É uma corretora muito boa que nos atende até hoje. É Sandra, né? A Sandra. Ó, a gente lembra até o nome dela. Isso já faz 18 anos, tá? Sim. E aí... Não, 15, né? Uns 15 anos. E aí a Sandra nos mandou tudo e nos mandou um apartamento que a gente gostou. E ela sempre preocupada com investimento, porque o que acontece em Florianópolis? Apartamento de praia, né? Sim, nós pagamos o apartamento com o valor da locação durante os períodos de férias, né? Então ela tem todo esse trabalho. Ela já entendeu tudo. Entendeu. Nos mandou um apartamento lindo, todo mobiliado. Eu tava grávida. Estava no 6 meses, aeroporto, já fui para Floripa só para comprar o apartamento. Quase que assinar contrato já, né? Porque ela tinha falado, tá tudo certo, o vendedor topou, esse é o valor, tá aqui certinho. Não, tô indo para aí, a gente já define tudo, já assina o contrato, já tá indo. Tava indo. Eu cheguei no aeroporto, eu tava na sala de embarque, ela me ligou e falou, Débora, tem uma má notícia, o vendedor, ele desistiu da compra, da venda. Imagina, olha. Aí é que faz um bom corretor. Eu falei, agora eu tô no aeroporto. Ela falou, não se preocupa, vem que a gente vai dar um jeito. Eu tinha que ir de qualquer jeito, né? Eu tava passar, nem que seja para passar o final de semana agora. Nós chegamos lá. Nós não, você, né? Estava sozinho. Você e a Mariana na barriga. Nós chegamos lá, ela me levou no apartamento, que era o apartamento mobiliado de um segundo prédio. Foi o decorado do que era o decorado do empreendimento. Sim. Mas o decorado mesmo, não era decorado com mocap, não. Nem nada. Sim. Decorado mesmo. Tudo. Eu entrei no apartamento, eu pisei no apartamento, eu liguei pro Og e falei, me arrepiei. Lembra, mãe? É esse aqui. Era mais caro. Era um pouco mais caro. Um pouco mais caro do que o... Mas você não, era assim uns 60 mil mais caro. Mas você não perguntou se podia ser o decorado, né? Tem muita gente que entra no decorado e fala, eu quero comprar do jeito que tá. Não, ao contrário. Porque a gente já foi sabendo depois, né? A gente já queria comprar mobiliado, porque não sabe. Sim. Então ela já sabia. Apartamento de praia. Na verdade, é uma corretora que fez o papel dela. Ela fez a anamnese dela. Ela sabia tudo que eu queria, como eu queria, do jeito que eu queria. E ela me mostrou exatamente aquilo que eu queria. E ela sentiu que ela podia forçar um pouquinho mais. Sim. Entendeu? Desde que cumprisse tudo Cumprisse todos os requisitos. E aí, claro que eu entrei e falei, olha, isso aqui vai dar pra gente alugar por tanto. E a Débora foi me mandando as fotos, os vídeos do apartamento e tal. Eu falei assim, olha, pode fechar. Pode assinar. Tudo, Débora. Pergunta se eu preciso depositar alguma coisa agora, eu já mando a entrada. Coisas do tipo assim, Débora, o condomínio é tanto. Ela sabia o valor do condomínio, sabia tudo o que eu... Porque a gente é investidor. E assim, né? Saindo daqui 50 metros do lado direito tem uma farmácia, 50 metros do lado esquerdo tem uma locadora, você tem um mercadinho aqui, você tem um açougue na frente. A praia está a 200 metros, você tem 8 restaurantes aqui nesse trecho de quadras, né? Tudo. Ela sabia tudo. Ela conhecia ali. E aí nós compramos. E, infelizmente, o valor do condomínio, por inadimplência, né, Lemon? O condomínio era 290, passou para R$1.000. Ficou uma discrepância muito grande, né? Para você ter um negócio que você vai 3 vezes por ano. Porque para nós era negócio, era investimento mesmo. E aí acabou ficando pesado, né? Só que assim, mais uma vez, nós compramos por um valor e vendemos por 3 vezes mais. Nós ganhamos muito dinheiro naquele apartamento também. Na época... Foi assim. Então, assim, mas o que a gente quer dizer, voltando à história quando o corretor conhece a fundo o seu cliente, ele vai te entregar o que você quer. E tem muita gente que ele quer te vender aquilo que ele precisa vender e não realmente o que você precisa comprar. Sim. Esse que é o grande problema. A maioria. Em alguns casos, de boa parte dos casos. Se a Sandra vê isso aqui, até hoje, se eu for comprar um apartamento, só compro com ela, lá em Floripa. Né, amor? Exatamente. Porque ela só nos entrega o que a gente precisa. Ela sabe. E falando assim um pouco de rede social, de comunicação, vamos imaginar um cenário, um corretor novo. Talvez não tenha tanto relacionamento e não seja conhecido no mercado. Como que ele consegue, até pensando nessa questão de linha editorial, como que ele consegue não se diferenciar, mas ele passar uma boa impressão através da comunicação ali na rede social, se destacar? Ele consegue gerando conteúdo, gerando informação. Porque ele vai demonstrar com isso a sua expertise. Quem olha... por exemplo, se você pega uma pessoa só mostrando casa, os vídeos maravilhosos, bem editados, com uma trilha bacana, a pessoa entra aqui, sai dali, vem o drone e tal, ótimo, bacana, isso é lindo e tem que fazer parte.
Mas eu vou comprar uma casa dessa pessoa ou vou comprar de alguém que demonstra que conhece o mercado, que conhece de lei, que conhece de tudo que envolve, né, o setor imobiliário? Falei, pô, esse cara conhece. Não importa se ele tem 30 anos de mercado ou se acabou de fazer o TTI dele lá e tal e foi para o mercado agora. Mas se ele trouxer conteúdo, para mim ele demonstra que ele sabe do que ele está falando. Então, para mim, por exemplo, logicamente que eu não sirvo de parâmetro e tal, mas eu acho que as pessoas gostam e precisam saber, ou o corretor que quer se destacar, quer ter uma autoridade hoje. Por exemplo, você está buscando hoje, você está comandando um podcast. Quem comanda um podcast de entrevistas e você com certeza vai trazer muita gente, muito profissional, interessante para a tua conversa, poxa, você já tem um destaque, porque você está comandando um negócio e demonstra que você tem autoridade naquilo que você está fazendo. Então, quem vai para a internet, né, com conteúdo, trazendo assim, tirando as nossas dúvidas de consumidor, falei, puxa, eu preciso comprar uma casa, quanto eu vou pagar de impostos? Se você vê alguém falando, olha, se você vai adquirir uma casa e tal, dependendo do valor, você vai pagar ITBI, você vai pagar isso aqui, você vai pagar não sei o quê, mais o comissionamento, mais isso, tal, tem as taxas e tal, você vai gastar tanto. Você está preparado para comprar um imóvel? Poxa, você fica ligado. Esse cara sabe, esse cara isso conhece. Acontece muito. Ou essa menina sabe, essa mulher conhece. Tem gente que tem medo de falar aquilo que faz parte de toda a burocracia, de todo o processo ali, com medo de perder a venda. Putz, eu vou espantar. Por exemplo, no nosso caso de empreendimento na planta. A operação. Qual que é a taxa ali da obra? Qual que é a correção? Tem gente que não passa isso. Tem que passar, para você entrar, se você vai entrar no financiamento, existe taxa, não existe? Você precisa pagar alguma coisa? Se eu quiser quitar o financiamento, como é que eu faço? Será que tem vantagem? Tem amortização. Isso aí também é uma coisa que as pessoas... Por isso que eu falo, tem que entender de investimento, sabe? O negócio em si. Tudo é negócio. O corretor precisa aprender a falar de negócio. E qual que é, por exemplo, eu acredito que tem... Eu já ouvi isso, né? Porque a gente já trabalhou com alguns corretores na imobiliária, mas tem gente que tem medo de dar informação demais, não por talvez perder a venda, mas por criar mais confusão na cabeça do cliente. Se der muita informação, vai fazer isso mesmo. Tem que ser informação correta. A comunicação ela tem que ser certeira. Na hora certa, né? No momento certo, né? Lembra que eu falo, por exemplo, no meu treinamento que você participou? Linguagem objetiva, clara, simples e direta, sem rodeios, sem floreios. Né? Você tem que estar, por exemplo, vou gravar um vídeo para dar uma instrução no meu Instagram. A tua comunicação ela tem que ser objetiva. Tanto para uma pessoa que está querendo comprar um imóvel de 50 mil, quanto para alguém que está querendo comprar um imóvel de 50 milhões. Sim. Entendeu? A comunicação tem que ser... Os dois têm que entender. Entendeu? Então, essa comunicação clara e objetiva, ela é fundamental e primordial, né? Para que você se coloque como uma pessoa que sabe o que está falando. E se colocar à disposição também... Og, você entendeu? Eu acho que isso você entendeu é importante. Débora, você conseguiu entender? Ficou alguma dúvida em relação ao que a gente conversou, o que foi tratado, o que te apresentei disso daqui? Também nada mais é do que continuar fazendo perguntas, né? Você quer ver uma tática boa de venda de imóvel quando você vai, por causa das taxas? É você conhecer todas elas e ao invés de você falar o apartamento custa 100 mil mais as taxas, você faz ao contrário. Você já tem que saber quanto custam as taxas, é uma obrigação sua. Sim. Então, com as taxas sai 150 mil. Esse apartamento custa 150 mil já com as taxas. Você já tirou da cabeça dele o mais que ele vai ter mais. Porque a gente funciona... Comunicação de vendas, comunicação certeira. Comunicação certeira. Que é a questão do frete que usa na internet. Exato, né? É a mesma coisa do frete. 119 com frete incluso. Não, a venda é 100, mais R$19,90. Aí eles já colocou mais isso. Falou, puxa, eu vou ter que pagar mais essa coisa aqui. Essa diferença no cérebro, ela pesa. Eu vejo com o meu marido, assim, ó, quando a gente vai fazer conta, assim, eu tento levar. Eu dou já o valor cheio. O meu marido, ele não consegue trabalhar com grandes volumes. Ele gosta de trabalhar picadinho. Então, eu tenho que dizer... Não é, amor? Ele fica preocupado. Por mais que eu explique para ele, falo, isso aqui é o valor total, lá na frente. Se a gente vai bater isso aqui... Quando enxerga separado. Eu gosto de ver separado, porque assim, eu quero ter opções. Não, isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa. Isso aqui, vamos fazer isso aqui, isso aqui. Isso aqui é o que nós precisamos. O resto é acessório. Por isso que eu sou mais pragmático nesse ponto. Então, menos informação é melhor nesse caso. Você vai dar a informação toda, mas você não precisa... Se a pessoa está com medo, então que ela
Estude o produto dela, saiba quanto que aquele projeto, aquilo tudo vai custar no final. Vai custar 150 mil, 100 mil, mas vai custar 150? Aí você fala, olha, isso aqui tudo já com as taxas, ou não é mais? Sim, já com. Incluso, vai custar 150 mil. Aí a pessoa vai olhar para você e vai dizer, ué, mas o imóvel não é 100? O imóvel é 100, mas... Infelizmente, aí você já bota a culpa, né, no governo. Sim, não sou eu. Infelizmente tem taxa, então eu já tô ali passando já com tudo. Aí você vai jogar a bola para o cliente de te perguntar ou não. Tá, mas que taxas são essas? Aí você tem que estar preparado para responder. Então, ó, essa taxa tanto, e escreve. Igual o Og faz, visual, quando ele vai fazer o número é visual. Tudo que ele faz, ele vai vender, ele escreve tudinho e a pessoa, como você viu? Sim. E assim a gente passa essa informação de uma maneira que o cérebro assimile as informações de uma maneira que ele precisa assimilar, por etapas e completamente, sabe? Sim. Tudo isso que a Débora está falando agora diz respeito a uma outra tática que o vendedor de imóveis tem que usar. Ouça a mulher do casal. Sempre. Dê atenção sempre. A mulher, não, mas é sério, eu falo sério e falo isso nos treinamentos. Dê atenção. Por exemplo, geralmente vai o casal. Vamos olhar, uma compra volumosa e tal, vai o casal. E tem muita gente que só porque o cara parece que vai fazer o cheque, muitas vezes nem é ele que vai fazer o cheque, mas ele dá uma tendência a atender e dá mais atenção para ele. A mulher tá lá, saiu e tal. Eu sempre falo assim, vai atrás dela. Dê atenção a ela, porque em 70% hoje dos negócios feitos, compra de carro, compra de casa, qualquer coisa que seja volumosa, que seja para a família, a decisão é delas. Sim. Então, não dar atenção, não ter uma comunicação com a esposa, com a mulher do comprador, do tal, é um erro gravíssimo e que muito corretor às vezes comete, até às vezes sem perceber. Então, vamos imaginar um cenário aqui, eu estou recebendo vocês, a gente está num decorado, visitando um decorado. Existe um balanço, um equilíbrio, uma proporção de eu fazer perguntas aqui, mas também não gerar que, pô, esse cara só tá falando com a minha esposa. Isso tem que ter cuidado. Como que a gente consegue... Para não deixar parecer que, pô, o cara tá dando em cima da minha mulher? Não sei qual é a história. Tentar fazer uma divisão do que é algo mais pontual, eu procuro a esposa. O que é mais genérico ou geral. Eu acho que você pode falar com um equilíbrio, né? Sabe? Ou eu deixo meio que solto para alguém responder. Como que eu faço essa comunicação? Uma tática boa para isso é você sempre fazer perguntas quando os dois estão... Pode perceber. Você vai entrar perguntas abertas, sempre. Que não dê... Não, sim, mas assim, aproveitando isso, que não dê oportunidades para que eles respondam sim ou não. Não, mas não era aberta, isso, não. Pergunta aberta para que o que você achou. O que eu ia te falar era uma questão isso aqui te atende. De linguagem. Uma questão de linguagem não verbal. Quando o cliente pode observar, sim. Próxima vez que eu vou fazer, vai entrar dois. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Sim. O que a tendência que para ele importa. Um vai para o lado masculino, pode prestar atenção. Um vai para a churrasqueira, outro vai para a cozinha. Sim. Deixa. Daqui a pouco, isso é uma questão de linguagem corporal dos casais, tá? Cada um vai buscar o seu espaço. Sim. Cada um vai ver o seu domínio. Depois eles voltam. Depois eles voltam. Você tem que observar os dois o tempo todo. Nunca um só. Eles vão voltar. Na hora que eles voltarem, uma hora eles vão se encontrar e eles vão se comunicar. Um vai passar um meio que feedback do que já percebeu. Aí é a hora que você tem que escutar a comunicação dos dois. Ou seja, já é uma informação que tem guardado. Amor, isso aqui, porque meu filho... Quando os dois estiverem juntos, você vai perguntar para os dois. Porque aí é que está o erro. Não é a mulher e o homem, é o casal. Sim. Então não existe pergunta para a mulher e pergunta para o homem. Claro, no final das contas, a mulher vai dar aquele palpite final, entendeu? Mas é um equilíbrio de partes. Quando eles saem os dois para comprar, você pode ver que é assim que vai funcionar. É um ritual. Um vai para um lado, o outro vai para o outro, eles vão voltar, eles vão se comunicar, eles vão trocar as informações, e aonde você tem que estar muito ligado, eles vão trocar as informações de, tô dando a dica boa para vocês. Valiosa. Juntou, você preste atenção. Dali você vai tirar as perguntas que você vai fazer e você não vai fazer nem para ela nem para eles. Você vai aprender. Vocês, né? Tratar com você está atendendo o casal. Porque eles vão trazer. O que vocês acharam? E a tendência ali é quem tem um maior peso, não às vezes de fala, mas até de ficar confortável com a situação, tende a já dar o primeiro passo, né? Responder primeiro. Geralmente é a mulher.
Mulher, né? O marido vai olhar e vai dizer, ela que decide. É o que eu mas, falo, assim, a mulher ela é mais auditiva, ela quer ouvir mais coisas do corretor, a mulher quer mandar sobre uma mesmo. série A mulher de quer coisas. mandar, eu mando. E o homem, ele é mais visual, ele olha e tal, ele é mais... E a gente vai abrir E a gaveta, mulher é sinestésica, né? Ela entendeu? gosta de puxar, abrir a vai na gaveta, tocar, aqui vai passar caber minha a no papel de parede esse aqui tá fácil de limpar, aqui não tá. Então, na verdade, não tem. Você entenda isso, eles vão voltar. A comunicação que você tem que perceber é que eles vão trocar, os dois vão voltar para você juntos, e quando eles voltarem para você, você pergunta, o que vocês acharam? E aí eles vão te entregar quem vai falar primeiro. Você não precisa se propor só na mulher primeiro, só no homem. Não, é sempre o casal. E aí fazendo essa linguagem também de olhar para os dois, não ficar só olhando para um. Analisar os dois. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que o corretor muitas vezes faz errado, depois que a mulher terminou de olhar, o homem terminou de olhar e tal, eu já vi o corretor fazer isso, ele praticamente vai se encaminhando para a porta para ir para fora. Falei, não, acho errado isso. Por quê? Porque ele está dando a entender, falar, já viram legal, vamos embora agora. Tipo, ele tá querendo... Já a gente tem tempo olha, já deu pra e tal. olhar. Não, conversa com ele, vamos sentar. Se tem um lugar para sentar, vamos dar uma sentada aqui. E aí, o que vocês acharam? O que é? Vai servir? Pode servir para você? De que maneira? No que o imóvel foi legal para vocês? No que o imóvel não... Do que vocês não gostaram? Ali mesmo, dentro do imóvel. Trazer para aquela realidade, porque vocês já querem ter uma noção, até mesmo de espaço ali. Se for o primeiro imóvel, é muito bom. O primeiro imóvel pode te dar uma conclusão da tua anamnese com o teu cliente, ali, da tua ficha do cliente, sim, né? Exatamente porque ele falou do que vocês não gostaram. Porque eles vão fazer esse levantamento e ali você vai conseguir pescar tudo aquilo que você não conseguiu pescar na entrevista inicial. Sim. Se é que teve uma entrevista inicial. Tem que ter. Sim. Como que eu vou vender uma coisa sem saber o que essa pessoa... Hoje o que eu percebo com essa questão de anúncio, de lead, as pessoas ficarem presas ali no WhatsApp. E aí ela já não tem aquela comunicação no presencial. Agora imagina no WhatsApp, que a interpretação ela fica totalmente aberta. Comunicação por WhatsApp é outra coisa. Mas isso aí é assunto para um outro podcast, porque vai longe isso. É entender que tem ali uma sequência necessária que eu preciso tirar, extrair, para quando eu chegar nesse atendimento, eu conseguir extrair ainda mais. Só que eu vejo que, olhou aqui, tá, aí já leva o casal ali já para sentar na mesa e já põe uma ficha de proposta ali em cima. Não, você quebrou totalmente. Quem decide isso é o casal. Fala, vamos assinar, gostei. Dá uma pré-proposta e tal. É o casal que decide, sim, não é o corretor. então vamos comprar? Tá aqui, pode... Não é porque isso. O que eu percebo? Você, mais do que ninguém, domina sobre vendas. Mas o termo fechamento ou técnica de fechamento, eu acho que eles ficaram muito engessados nisso. Sim. Não existe técnica de fechamento. Essa fase de criar realmente essa conexão e entender que se eu impor aqui para vocês, talvez... Vocês vão voltar daqui uma semana, mas com outro corretor e vai fazer a compra. Esse negócio de técnica de fechamento, para mim, é uma grande balela. Eu também não... Entendeu? Mim, isso aí não concordo. O cliente fecha com você quando ele se sente seguro de tudo aquilo que você ofereceu para ele. Se você fizer uma boa... Não existe, gente. Porque se você tem que ter uma técnica para fechar, significa que a sua venda foi um fracasso. Porque o processo é natural, né? O processo natural. Tem um detalhe extremamente importante. Hoje, qualquer coisa, com carro, com sapato, com uma roupa, com um relógio, qualquer coisa que você vai comprar, o consumidor, o comprador, ele já sabe tudo praticamente sobre aquilo. Ele já pesquisou na internet, ele já entrou, já viu no site da imobiliária, ele já viu aquele imóvel, ele já viu todas as fotos, ele já viu o preço, ele já viu o que o imóvel tem, quantos cômodos, quantos metros quadrados, ele já sabe tudo, ele só quer ir lá, ver em loco, para constatar aquilo realmente que ele já formou na cabeça dele. Bom, agora eu preciso ver visualmente. É igualzinho uma roupa que você olha na internet, vê preço e tal, eu vou lá na loja porque agora eu preciso experimentar. Sim. Então, quer dizer, o corretor tem que ter a consciência de que ele já está lidando com alguém que já sabe pelo menos 80% do imóvel. Por isso que eu falo, não adianta o cara ficar falando, descrevendo o imóvel para o casal, para a pessoa que está comprando imóvel naquele momento, porque a pessoa quer entrar e quer visualizar, ele vai descrever o imóvel para ele, porque o que você está descrevendo não funciona. Foi o que eu falei para você.
Para você criar a sua venda, todo corretor tem que saber disso. Não adianta você chegar de primeira e achar que aquele imóvel é o imóvel que você vai vender. O primeiro imóvel que você mostra para o cliente, ele é o que vai fechar a ficha técnica do cliente. Porque se você tiver feito uma boa ficha técnica, um bom levantamento de dados daqueles clientes e tiver feito esse procedimento de vendas, ali você vai buscar as informações que faltam. Você vai entender, por isso a observação, a comunicação. Sim. Você vai entender quem é a mulher dele, quem é o filho dele. Esse filho é muito bagunceiro. Essa criança aqui precisa de espaço para brincar. Então, nesse primeiro imóvel, você vai catar todas as informações que você precisa. Então, se você quer falar em fechamento de venda, é a hora de você sentar, perguntar o que gostou, o que não gostou, e dizer assim, agora eu vou, a partir disso aqui, eu vou buscar o próximo para vocês olharem, para vocês avaliarem, até a gente chegar juntos num consenso daquilo que vocês estão buscando. E aí você consegue, mostra mais um melhor que aquele, e aí eles vão fechar a venda para você. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou conversando com o Og aqui, eu marquei uma visita, só que eu sei que ele é casado e que tem filha. Aí ele fala assim, mas na visita só vai eu. Eu devo levar isso... não, faz parte da jornada ali, eu vou tentar criar uma comunicação, um relacionamento, para na próxima visita estar realmente as pessoas que vão ter o poder de decisão. Ou eu chego e falo assim, não, Og, eu só vou se for todo mundo. Não, ele antes vai... do fechamento. Porque nesse caso eu vou sabendo que ali não vai ter nada, entre aspas, né? Não vai gerar venda. Não. Mas vai me levar vai me avançar uma etapa de aproximação da venda. A não ser que seja uma pessoa solteira, um investidor que esteja querendo comprar para investimento. No caso de casal. Mas no caso do casal, ele vai marcar, você tem que marcar uma segunda visita. Porque o casal não fecha nada sozinho. Se é casal, eles é um só. Sim. Já aconteceu, bebê, eu vou lá olhar que você não pode ir, depois... Sim. Se ele gostar... Aí ele vai junto. Você vai gostar. Ele olha, ele já sabe, ele me conhece. Ele me liga e fala, você vai gostar. Então vamos marcar para o final. A gente tenta encaixar a agenda e a gente vai junto. Sempre vai ter. O que você pode fazer nesse dia? É criar uma aproximação com ele, é entender os gostos dele, é conversar homem para homem, fazer rapport. Marcar uma segunda visita depois com a família. Não existe venda sem rapport. Não existe venda sem conexão. Traz assim, porque é um termo em inglês, talvez muita gente não entenda. O que seria esse rapport? Assim? Rapport é conexão. Rapport é você faz rapport com a pessoa de várias maneiras. A gente vai falar de linguagem. Enquanto você está falando, a gente faz rapport através da conexão de linguagem, da posição que você está. Isso são técnicas de linguagem não verbal para você atrair o cliente para a sua... O rapport é um espelhamento. Vou te dar um exemplo. Quando você cumprimenta uma pessoa, como vai? Tudo bem? Isso aqui tem um sentido, tá? Agora, quando você faz assim, como vai? Tudo bem? Aqui, tudo bem? Isso aqui gera um rapport. As pessoas se sentem mais acolhidas, abraçadas, quando você cumprimenta e não para. Ou a mão na lateral, nunca em cima do ombro, mas a mão na lateral do braço ou no antebraço. Isso cria, isso é teste feito com gente na rua. Sim. Entendeu? O cara pega lá uma pessoa, cumprimenta todo mundo. O que você achou do fulano? Legal. Nota de 0 a 10, quanto você daria para ele? Acho que uns 5, mas por quê? Achei ele meio tímido, meio fechado. Depois ele vem com a mesma roupa, a mesma postura, cumprimenta e só coloca. Gostei dele, achei ele simpático. Do nada. Isso é o teu subconsciente que eu falo nos treinamentos, que age muito mais do que o teu consciente daquilo que você está vendo e está percebendo. Entendeu? Só a última dica que eu queria dar, por favor, não cheguem atrasados. O horário é extremamente importante. Cumpram o horário, respeitem o horário de todo mundo. E é engraçado que até virou meme esses tempos, né? De o corretor chegar junto com o cliente e ainda fazer piada. Chegamos junto, Og. Isso é horrível. Né? O corretor tem que estar antes. Ele tem que entrar. O imóvel tem que estar aberto. Ele tem que ter dado uma olhada no imóvel. Tá sujo isso aqui, deixa eu tirar isso daqui. Se ele não tiver... Dá uma ajeitadinha, coisa. Assim, o cenário ideal, né? Às vezes até um dia antes para ver se aconteceu alguma coisa. O ideal é você saber como é que Porque de repente você não foi naquele imóvel... durante um mês, você não sabe como que tá, se questão de chuva, questão de energia, de tudo, né, que envolve. Você sabe uma coisa que tem aqui que me surpreende muito das imobiliárias? Nós chegamos aqui, você vai na imobiliária, eu quase que para trás, lembra? A primeira imobiliária que a gente chegou aqui, eles nos entregaram umas 10 chaves de apartamento. Falaram, vai lá e olhar. Tinha casa que a gente entrou que tinha gato morto dentro. Que é o que eu acabei de falar.
Porque isso pode acontecer. Oi? Passarinho, pode, enfim, né? Você lembra? Tinha 5 gatinhos mortos? Nunca vamos esquecer disso. Acho que a gata deu cria ali e tal, abandonou os gatinhos, morreram de fome. Aí você chega lá, numa cena dessa, acho que eu vou querer. A casa era ótima, eu não quis mais. Porque já criou um negócio. Mas calma, em breve, esse ano, tem mais um treinamento, mais um curso. Isso que eu ia falar. Imóveis lá. Já tem previsão de... Acho que até setembro a gente faz mais um treinamento legal. Deixando bem claro aqui, gente, a gente não quer ensinar corretor de imóvel a vender imóvel. Vocês sabem vender muito bem. Sim. O que a gente quer, o que a gente faz com o meu treinamento é exatamente dar as ferramentas de comunicação necessárias, Sim. entendeu? Para que você use a sua boa comunicação para fechar negócios de uma maneira mais tranquila, mais assertiva, mais objetiva. Hoje se Porque às vezes o aperto de mão deixa o comprador inseguro. Hoje se fala muito da experiência do cliente, né? Então, você ter uma comunicação assertiva, como você fala, é melhorar a experiência do cliente. Lógico. Fala, pô, aquele cara fez isso, falou isso, se interessou por isso, fez isso. Enfim, mas para a gente encaminhar para o encerramento, o que você poderia dar 3 dicas assim para o corretor de imóvel, para ele melhorar a comunicação dele, seja na rede social, seja no presencial, enfim, 3 dicas assim que você acredita que se começar a aplicar hoje, a gente já consegue perceber uma melhora. Bom, acho que a primeira dica é assim, conheça bem o seu cliente. Ao invés de levar primeiro no imóvel, traga ele no seu escritório, sente com ele, tenha 20 minutos, meia hora de conversa e ouça o que o seu cliente tem para dizer. Ouvir é o principal disso tudo. Conheça já o seu cliente, saiba o que ele exatamente está procurando para você oferecer para ele o que ele precisa. E não o que você quer vender para ele. Primeira coisa. Segunda coisa, obviamente, que criar essa conexão com o seu cliente, com simpatia, com respeito aos horários. Marcou um horário com o seu cliente na porta de um imóvel, esteja lá pelo menos 20 minutos antes para checar o imóvel, para ver como é que está e tal. E a terceira dica é exatamente, não é você que precisa vender, é o seu cliente que precisa comprar. Então, respeite as suas preferências, né? Não me empurre nada. Não pode ter pressa, abaixo, né? Não tenha pressa de fazer um negócio. Entendeu? Hoje a gente a gente trata com alguns corretores iniciantes, né, no mercado, a gente fala que aquela necessidade, porque hoje é um mercado que muita gente, entre aspas, não deu certo em outra profissão e acaba entrando por achar que é um mercado fácil, porque ele olha ali a porcentagem da comissão. E aí ele fala, vender uma casa é muito fácil, porque vai me dar aí tantos mil de comissão e tudo mais. Só que, além dessa questão de ter a pressa, porque eu percebo que o cliente tem potencial, mas é também transparecer a sua necessidade. Sim. Às vezes, há uma necessidade financeira ali, e não é nem porque eu quero atender o meu cliente, que é o proprietário da casa, é porque eu estou precisando mesmo daquele dinheiro. E aí isso a gente transparece nessa comunicação, seja verbal ou não verbal. E quem está do outro lado percebe, né? E uma outra coisa é que inverteu essas temáticas. Lembra que antigamente a gente falava, o cliente tem sempre razão? Sim. O papel do bom vendedor, usando de uma boa comunicação, de um bom profissionalismo, ele tem que fazer o cliente entender que muitas vezes o fato do cliente querer ter razão é fazer um mau negócio. Sim. Ele insistir, então você tem que estar preparado enquanto vendedor, enquanto corretor, para falar, olha, por aqui não é o melhor caminho. Porque senão você anula o que é o seu profissional. Exatamente. E no fim das contas foi tudo pela decisão do cliente. Exato. Então se o cliente falou, não, o que eu quero, porque tem que ser, falou, olha, você vai ter prejuízo, você pode ter um problema. Esse imóvel aqui você quer... porque não vai assim, então posso te orientar? Quer dizer, tem que ser um consultor. Né? O corretor ele tem que ser não só um vendedor, mas um consultor, para dar para aquele cliente todas as ferramentas e as indicações e direções necessárias, o norte que ele precisa ter para fazer um bom negócio. Exatamente. É isso. Queria agradecer novamente a participação de vocês nesse primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Muito legal. Apesar de estar em outras áreas, né, de atuação, mas vivenciaram muitas histórias com vários imóveis, mudanças, tanto na compra como na locação. E é um assunto que a gente vê assim, tudo se baseia em imóvel. Então, se a gente está num estúdio hoje, a gente está num imóvel. Então, se a gente está tomando um cafezinho na padaria, a gente está no imóvel. Se a gente está na casa, a gente está no imóvel. Qualquer lugar que a gente for, trata de imóvel, né? E eu acho que a cultura do brasileiro do imóvel
ela é muito forte, né? Principalmente do primeiro imóvel, ou ter aquele imóvel, segurança e tudo mais. Mas agradecer novamente a presença de vocês e dizer que tem muito conteúdo vindo, não só com clientes, né, com comunicadores, mas com todos os outros profissionais do mercado, seja gerente de banco, correspondente, cartório, gerente de construtora, corretores, enfim. Então, muita gente vai passar por aqui e a gente vai entregar muito conteúdo bacana para vocês. Agradecer não é a participação, mas agradecer a audiência de vocês e espero que vocês gostem desse projeto do Housing Cash. Obrigado. Bacana. Até a próxima aí. Até mais. E a Talk está aqui para fazer isso aqui ser um sucesso. Sim.